Olá, crianças! Mais uma vez estamos aqui, né, para nossa aula e hoje, especialmente, a nossa aula de arte. Peguem o livro de vocês, abram lá na página 25. Hoje nós vamos falar de um artista, de um pintor que ele usava as formas para fazer as suas obras de arte, tá certo? Mas antes disso, a gente vai lembrar um pouco com vocês que lá atrás, nas nossas aulas anteriores, a gente já viu, né, sobre as formas, que muitos artistas, eles utilizavam as formas para representar a imaginação deles, para criar obras de arte, né? Eles imaginavam, né, alguma situação, alguma que queriam representar nas obras, e aí eles usavam artes, como por exemplo, para a gente reproduzir trabalhos utilizando formas, não é muito difícil, né, gente? Bem fácil. Basta a gente idealizar aqui, pensar, que forma que eu quero usar? Ah, eu quero fazer uma obra de arte usando as formas dessa colher. Eu só tenho que observar essa colher e reproduzir a minha arte, né? É um exemplo, eu observo e faço a minha arte. Se eu quiser representar a minha arte, né, através das formas dessa flor, só basta eu observar e vou reproduzir a minha arte, né, com formas dessa flor, com as formas que essa flor apresenta. Outra coisa, olhem só, tem vários, né? Tem vários objetos que a gente pode usar como forma para colocar as nossas, né, as nossas imaginações, as nossas criações, né, para fora, certo? Olhem só, e o Volpe que nós vamos falar hoje, esse artista, especificamente ele usava as formas mesmo para fazer as artes dele. Então, o nome dele é Alfredo Volpi, né? Ele foi um dos principais representantes da arte moderna no Brasil, né? Já da segunda geração, né, gente, dos representantes da arte moderna brasileira. Então, ele foi um dos principais na segunda geração. Ele foi um pintor ítalo-brasileiro. Por que ele é um pintor ítalo-brasileiro? Aí vocês perguntam, tia, mas que é isso? Ou é uma mistura de italiano com brasileiro? Ou ele é italiano ou ele é brasileiro, não é isso? Mas olhem só, ítalo-brasileiro porque ele nasceu na Itália, mas muito cedo ele veio para o Brasil com os pais, né? Aqui fixaram residência. E logo com o passar do tempo ele se naturalizou brasileiro, por isso que é chamado de ítalo-brasileiro, certo? E ele começou a carreira dele como pintor de paredes. Gente, ele não começou ali fazendo as obras logo não, ele começou como pintor de paredes e quando ele tinha 19 anos, só a partir daí ele começou a pintar artisticamente. E as pinturas inicialmente dele eram inicialmente não, né, gente? Ficou assim, com essas características. Ele retratava nas telas, né, ou nas paredes, as cidades, né, e os subúrbios de São Paulo, porque ele morava em São Paulo, então ele retratava as cidades paulistanas e os subúrbios também. E nesse cenário de subúrbio, né, e de pintura, ele viveu e se inspirou, né? E os mais importantes registros desse estilo das formas, né, que ele fazia, foram os casarios, que ele pintava muitos casarios, ele gostava, e as bandeirinhas. Quase todas as obras dele tinham uma bandeirinha lá pintada. Por isso ele ficou conhecido como o mestre das bandeirinhas. Sabe, gente? E ele, uma coisa muito importante, sabe o que acontecia? Ele não usava as tintas industrializadas, não.
Ele não ia lá, comprava uma tinta pronta para fazer as obras de arte dele. Ele não fazia isso. Ele produzia as próprias tintas dele. Sabem como? Ele diluía o verniz com clara de ovo e usava pigmentos como terra, como óxidos, né, como ferro, e ali ele dava aquela cor. Vocês vão notar nas imagens das obras dele, né, que tem muitas com umas cores assim bem envelhecidas, né? Tem outras com cores muito vivas, as bandeirinhas ele gostava de pintar com cores vivas, mas na grande maioria das suas obras, ele, como criava as próprias tintas, né? Elas não ficavam com aquelas cores das tintas industrializadas, né? Mas isso é muito legal. E outra coisa, olha, não vão fazer tinta em casa não, tá bom? Podem usar o hidrocor de vocês, o giz de cera, o lápis de cor, tá bom? Olhem só, deixem isso só pra Volpe, né? Que fazia as tintas dele. Então, crianças, olha aqui. Vocês vão lá, saindo da página 25, que vocês vão observar bastante. Tem uma figura de uma das obras dele, ó, bandeirinhas. Aí vocês vão lá para as páginas 25 e 26, onde tem as atividades para vocês fazerem. Aqui na página 26 diz assim: primeira questão, observe esta obra de Volpe e em seguida reproduza e pinte-a com as cores que você desejar. Olha só, aqui nesse espaço embaixo vocês vão reproduzir essa arte aqui dele, do Volpe. E em seguida vocês vão pintar das cores que vocês preferirem. Não significa que vocês vão pintar igualzinho essas cores aqui. Vocês vão pintar das cores que vocês preferirem, tá bom? Já na página 27 é diferente, certo? Tem um espaço maior e diz assim: no espaço abaixo, crie sua própria obra utilizando as formas que você conhece e com as quais se identifica mais, certo? Olhem só. Aqui vocês vão criar a própria arte de vocês, tá? Com as formas que vocês mais se identificam, tá bom? Vocês vão criar, façam, tá bom? Com muito carinho, com muito cuidado. Eu quero que quando vocês concluírem as atividades, vocês tirem fotos e mandem pra mim, tá bom? Beijos, já já a gente volta.